Você falar isso mesmo, velho. Já tá filmando? Fala, galera aí, ó, de Valadares, Patinho, Coronel Fabriciano, Poiteira, Poitão, Taúna. Bora lá? Vamos relembrar algumas coisas, tá? Bora? É álgebra. É álgebra. Põe aí. Hoje vocês vão... Tem que entender isso daqui... porcentagem. Vou dar uma explicação rapidinha nisso de novo, tá? Bora. Então vamos lá. Põe aí. Eu tinha colocado uma setinha. Vamos relembrar isso aqui, ó. Os 10%. Foi ou não foi? Foi. Presta atenção. De novo, vamos relembrar? Eu preciso disso para a aula de hoje. Senão tem nego aí que vai ficar boiando. Bora? Toda vez que eu te pedir 10%, o que eu tenho que fazer? Andar uma casa para a esquerda. Acabou. Beleza? Vamos imaginar o número 32. Quanto? 3,2. Fechou? Bacana? Lembra do 41? 10% de 41, 4,1. 10% de 83, 8,3. 10% de 72, 7,2. Ou seja, o que é 10%? 10% nada mais é do que 10 por 100. Você corta, é 1/10. E o que é 1/10 mesmo? 1/10 é o mesmo que dividir por 10. Fechou? Então, dividir por 10 é andar uma casa para a esquerda. Logo, 10% é só andar uma casa para a esquerda. Fechou? Tá tudo bem? Vocês estão com cara de assustado? Vamos lá. Só relembrando. Quanto que é 10% de 32, galera? 3,2. Quanto? 3,2. Fechou. 2. Quanto que é 10% de 41? 4,1. Legal? Terceira. Quanto que é 10? Número inteiro, olha aqui. Ó, número redondo. 10% de 240. É só andar uma casa para esquerda. É 2,4. Ok? Inglês perfeito. 2,4. 2,4, 24. Em francês, 24. Legal? Continuando. Fica a dica. Fica a dica. A dica. Fica a dica. Presta atenção. Fica a dica A. O que é 30%? Eu quero que vocês entendam isso. Entender isso aqui, vocês vão fazer a maioria dos exercícios. Bacana? O que eu faço mesmo? Eu calculo 10%. 10% é fácil de calcular, é ou não é? Eu calculo 10%, multiplico por 3. Fechou? Vamos lá. Se eu quero 40%, o que eu faço? 10% e multiplico por 4. E aí vai, 70%.
Eu faço 10% e multiplico por 7. Legal? Legal? Como assim, professor? Entendi não. Olha aqui. Number 4, ou numerico quadril. Eu quero que vocês acostumem a trabalhar, por enquanto, com o número redondo. Vocês vão ver o porquê. Fechou? Vocês vão ver o porquê. Por exemplo, quando o cara pedir 30% de 120, vamos lembrar na concorrência. Vê se não é assim, ó. 120, ó você fazendo. É 100%. 30% é... Acabou isso na vida de vocês. Bora! Você sabe calcular 10%? Vocês viram onde é que eu enfiei o pincel vermelho? Tá ali. Precisa me filmar, não. Pode deixar, senhor. Muito obrigado, viu? Ó, 30%. Por 10%. Bora comigo? Quanto que é 10% de 120? 12. Eu vou lá e multiplico por... Fechou? Porque 30% logo é 3 vezes 10%. Legal isso? Então, ó. Quanto que é 3 vezes 12? 36. 5. Vamos lá. Põe aí 60% de 80. Daqui a pouco vocês vão ver porque que eu estou colocando número redondo. Posso falar que é 6 vezes 8, galera? Começaram a entender o que acontece? Entendi não! Por que é isso? Entendi não! Olha aqui. Vamos lá? Calcula. O que é 10%? Quanto que é 10% de 8? Fechou? Aí eu multiplico por 6, porque 60% é 6 vezes 10%. 6 vezes 8, 48. Ô, gente, quem não sabe tabuada, a favor, comprar um caderninho. Alguma dúvida? Tá dando para entender? Legal. Mais um para fechar essa parte que a gente vai aprofundar. 5. Bora lá? O que acontece? 30% de... Vamos colocar aí? Só mais um, agora eu vou quebrar o número. Pode? 21. Aí lá eu sei, 30, não é? É ou não é? Quanto que é 10%? É 2,1. Você multiplica por... Posso falar que é 6,3? Lau. Que é 3. Mas vocês vão ver que a maioria dos exercícios que caem na prova da banca de vocês vai ser número redondo. Ele não vai te dar valor, você vai falar assim. Aí nós vamos fazer ele ficar fácil. Até aqui tudo bem? Mas fica a dica. Eu não entendo porque que não ensina pra gente na escola assim, né? Maneira prática. Só, você tem que fazer igual um bobão. Ó, vamos lá? 5. Bora? Ó, não, fica a dica. Fique de que? Em inglês, fications off. Vou cobrar uma porcentagem a mais por mês aí por causa das aulas de línguas, tá? Vocês vão sair daqui bilíngue. Trilingue. Não, palhaçada, até língua tem tri, gar não tem. Quem gosta de título é museu, ó. Quem gosta de título é cartório, velho. Eu gosto do meu galo, ó. Tem que arrumar alguma desculpa, né? Fica a dica. Fica a dica. Presta atenção. Vamos colocar aí, fica a dica D.
Por exemplo, quando me pedir 5%, gente, a porcentagem, vocês têm que entender que ela é proporcional. Ou ela cresce em linha reta, ou ela decresce em linha reta. Vocês vão ver que vai ter tudo a ver com função de primeiro grau. Ou ela cresce em linha reta, ou ela cresce em... ela cresce em linha reta ou ela decresce em linha reta. Tudo bem? Agora, juro composto já é uma exponencial, a gente fala hipérbole. Mas calma. O que é 5%? Se é proporcional, 5% é metade de 10%. É ou não é? Então 5% é metade de 10%. Então eu pego 10% e dividations 2. Então tá lá, eu pego 10% e divido por 2. Fechou? Tudo bem ou não? Então, exemplo 6. O que rola? Vamos fazer um bobo. Quer ver que vocês já vão estar fazendo de cabeça? 5% de 80. Rápido, quanto que é 5% de 80? Todo mundo consegue enxergar que é 4? Óbvio, porque eu vou lá e tiro 10%. Quanto que é? 8. Só que eu quero é a metade de 10%. Então eu divido por 2. Então o resultado é 4. Então, por enquanto, até agora, a gente não teve que usar essa regrinha de 3, não teve? E eu só estou usando a lógica. Show de bola? Então vamos lá. Quanto que é 5% de 120? 6. Porque 10% é 12, metade é 6. Quanto que é 5% de 80? De 90? De 90. 10% é 9, metade é 4,5. Aí, vem o danado lá. Ai, gente, e aí, como é que faz agora? Fudeu, professor. Você tá gostando, né? Isso é crime, tá? De acordo com os direitos humanos do César Renato, você, mano, lei, artigo tal, 49. Vamos lá. Quem falou? Isso é uma... Pra você. Vamos lá. 7. Olha aqui que doideira. 35% de 80. Bacana? E aí? Sim, olha pra cá. Isso, presta atenção. Vocês vão começar a fazer isso de cabeça. Eu posso falar que é 30% mais 5%? Sim. Aí você já começa a notar que daqui a pouco a gente vai aprender 32%. Bacana? 35%, todo mundo entendeu ou não? Vai ser 30% mais 5%. 15%, 10% mais 5%. 45%, 40% mais 5%. Ou 50% menos 5%. Vocês estão entendendo? 65%. 60% mais 5%. Então vem cá. 30%, calcula 10, é 8. É ou não é? Multiplico por quanto? Por 3. 8 vezes 3. Até aí tudo bem ou não? Eu desmembrei o número, tudo bem? Eu desmembrei o número. 30% é 3 vezes 10%, então dá 24. Quanto que é 5%? 4. Beleza? Você soma. Quanto que é 24 mais 4? 28. E vocês faziam que a conta era 35 vezes o número. Tudo bem até então? Vamos ver outro. 7. 8, né? Tá aqui, ó. 15%, tem nego que já vai fazer isso tudo de cabeça. 15% de 180 ou 180?
360. 180, 180. O que é 15%, meu barbudo? 10 mais 5. 10 mais 5. Fechou? Posso falar que é 10% mais 5%? Posso ou não? Quanto que é 10%? 18. Quanto que é 5%? 9. 18 com 9 dá 27. Entenderam ou não? Lau, lau. 27. Bacana? Vocês viram a farda do bombeiro nova? Doido demais. Que ali você vai estar lá no batalhão da Pampulha, lá, parado na porta. Quando você pegar um ônibus lá na Afonso Pena, na hora que ele começar a subir o viaduto, você já vê o bombeiro lá. É, não é? Bora. Até posso apagar aqui? Pode? Então nós vamos botar uma setinha aí e vamos colocar assim. Bora lá? Vamos colocar assim, ó. Põe. Como cai? Como cai? Como cai? Na prova. Como cai na prova? É o mais importante. É ou não é? Antes vai ter o bisuzão do Rodrigão. Bisuzão. Bisuzão do Rodrigão. Ô, Cruzeirense, você quer conhecer meu bisuzão? Vamos? Bisuzão do Rodrigão. Anotem. Anotem. Quando não me der o valor, quando não me der o valor, quando não me der o valor, chamá-lo de 100. Quando não me der o valor, chamá-lo de 100. Uma vez você põe meia, ele tá osso. Quando não me der o valor, chamá-lo de 100. Todo mundo olha para cá. Eu posso chamar de 10, de 12, de 18, mas aí é complicar. Por que eu chamo de 100? 30% de 100 é 30. Lau? 25% de 100 é 25. 12% de 100, 12. 18% de 100, 18. 21% de 100, 21. Bacana? Bacana. 8 em 100 é quantos por cento? 8. Estão entendendo? 12 em 100 é quantos por cento? 12. Então colocar aí, quando não me der valor, chamá-lo de 100. Põe 1. 1. Vamos lá, por favor. Aumentei o preço da minha mercadoria. Anota. Aumentei o preço da minha mercadoria. Aumentei o preço da minha mercadoria em 30%. Vírgula. Para depois, a título de promoção, cansei de ver essa questão em concurso. Para depois, a título de promoção,
dar um desconto de 20%. Dar um desconto de 20%. Ponto. Sendo assim, o preço final, em relação ao preço inicial, vírgula, sendo assim, o preço final em relação ao preço inicial, vírgula, aumentou 2 points. Aumentou 2 points. O que eu falei? 2 pontos. Já estão pegando a mãe aí, ó. Ó. Sendo assim, o preço final em relação ao preço inicial aumentou 2 pontos. Letra A. Ô, gente, se eu aumentei 30% e tirei 20%, logo aumentou 10%. Se você marcar isso lá, o que vai acontecer? Ó, você vai lá no cantinho, assim, ó. Aqui tem a TV, dá para esconder. Você esconde a cabeça para não ver que é você, para não pegar a mão. Você esconde assim, só olha na beira e relaxa. Aí vem uma caprichada desse tamanho. Vai ou não vai? Não é. Letra A, 10%. Letra B, 8%. Letra C, 5%. Letra D, 4%. Legal, legal? No cantinho aí, ó, nós vamos colocar assim, outro, fica a dica. Bora? Fica a dica. Toda vez que tiver aumento, você vai colocar seta para cima. Aumento. Fechou? Toda vez que tiver queda, nós para baixo. Então, toda vez que tiver aumento, seta para cima. Toda vez que tiver queda, seta para baixo. Barulheira aí embaixo, pelo amor de Deus. É o ar-condicionado dos busão. Bora! Olha aqui que doideira. Vocês estão da cama, eu sou normal, tá? Olha aqui. Ah, não, esqueci, vocês não entendem russo. O que rola? Ele te deu o preço da mercadoria dele? Não falou nada. Seria a mesma coisa. Os casos de dengue em janeiro aumentaram 30%. Em fevereiro, os casos de dengue caíram 20%. Nesses 2 meses, vocês estão entendendo? É o mesmo tipo de problema. Fechou? É o mesmo tipo de problema. Alguma dúvida? Então, o que rola? Você vai chamar de 100. O que você vai fazer? Chamei o preço de 100. Teve aumento ou teve desconto? Hein? Aumento. Aí aumentou, olha que doideira. Aumentou quantos por cento? 30. Você joga aqui do lado, ó. Era 100, aumentou 30. É ou não é? 30. 100 mais 30? Até aqui alguma dúvida? Ele pegou o preço dele, aumentou 30%. Se era 100, foi para 130. Lau? Então tá. Quanto que é o preço agora? 130. O cara vai chegar lá, vai estar quanto? 130. Se o cara pedir um desconto, ele vai dar um desconto de quanto? 20%. É ou não é?
Então, desconto é aumento ou é tirar? Ah, tirar, então eu tiro. Quanto? 20%. Show de bola? Tudo bem? Ó, aumentou 30, vai tirar 20. Todo mundo olha para cá. Já sabe fazer de cabeça, não já? 20% não é o dobro de 10%? 20% não é o dobro de 10%? Quanto que é 10%? 13 vezes 2. Show de bola? Show de bola? 130 tira 26, cai para quanto? 104. Legal? Tudo bem até aí ou não? Tudo bem? Quanto que é o preço final? Quanto que é o inicial? De 100 para 104 aumentou quanto? 4%. Lau! Letra D, de dedo sujo de cocô. Alguma dúvida? Homens? Não? Se os homens entenderem, é lógico que as mulheres entenderam. Superior. Aí não dá problema nenhum, né? A gente fala o contrário, nossa, ó. Fechou ou não? É rápido. Pode chamar o preço de 100. Por que não, professor? Por que não? Não é 100. Você tem que marcar. É onde está certo. É ou não é? Aí lá ele começa. X é o preço da mercadoria. Aí eu aumentei 30%. Lembrando que 30% é 0,3. Beleza? Aí eu faço 0,3 vezes X menos 20% é 0,2 vezes mais o cara já vai embora comer um pastel, vai menos esse X aí, não vai querer achar. Lau. Bora fazer outro? Põe aí. Bora? 2. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais. Gente, que delícia, hein? A cara de felicidade das mulheres. O cara chegava, tira a roupa, amanhã. Você crê? É brincadeirinha. Põe aí. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, vírgula, em determinada região, vírgula, determinada região, vírgula, no mês de janeiro, vírgula, tanto de aposto que eu coloquei, né? No mês de janeiro, vírgula, os casos de homicídios caíram 20%. Os casos de homicídios caíram 20%. Ponto. Já no mês de fevereiro, vírgula, nessa mesma região, eu falei 20%, foi, né? Já no mês de fevereiro, vírgula, nessa mesma região, vírgula, os casos de homicídio aumentaram. Os casos de homicídio aumentaram 15%. 15%. Ponto. Então o que aconteceu? Diminuiu 20, depois aumentou 15.
uns 2 meses caíram 5, não foi? Foi ou não foi? Marque isso lá, né? Aí relaxa. Ei. Vai vir caprichada. Bora? Põe aí. Aumentaram 15%. Ponto. Sendo assim, vírgula. Sendo assim, vírgula. Podemos afirmar sendo assim, vírgula, podemos afirmar, vírgula, que nesses 2 meses, vai aprendendo essas vírgulas, vamos fazer redação, tá? Que nesses 2 meses, vou parar de falar vírgula então, vírgula, os casos de homicídios caíram, os casos de homicídio caíram A, B, C, D. Letra A, o que vai estar pipocando lá para a gente marcar? 5%. Letra A, 5%. Letra B, 6%. Já tomou a nada? Letra D, 8%. Olha a letra C, 8%. Eu errei. A, 5%. B, 6%. D, 8%. C, desculpa. C, 8%. Vamos lá. A, 5 percentations. B, 6 percentations. C, 8 percentations. D, 4 percentations. 4%. É possível, né, gente? Isso é básico da língua inglesa. O quê? O senhor deu quanto? Deu diferente? 80. Não, mas aí, aqui é 80. 90, ele foi para 92, se era 100. Caiu para 92. Aqui caiu 8. Aqui caiu 80. Isso. Aí vai aumentar. Aqui não. 80 dá 12. Aí 80. De 100 caiu para 92, caiu 8. Não, eu vou beber água. Você vai ficar me seguindo? Tá achando... o cara tá achando que eu sou novela, fica me seguindo. Olha que eu sumi aqui, deixa eu sumir. Problema não. Já tá com a postilão aí, né? E aí? Deu quanto? 8%. Ai, que burro! Nossa! 8%! Vocês brilharam? Vou ganhar estrelinha. Number 2, bora fazer? Lau. Lau, 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 lau. Ó, o que rola? Number 2. Nós vamos considerar quantos casos de homicídio? Quantos? 100. 100. Chama de 100. No primeiro teve aumento ou teve queda? 100. Você vai tirar os
os 20%? Quanto que é 20% de 100? 20. 100 tira 20, 80. Legal? Legal? Isso foi o mês de janeiro. Janeirão. Aí vem quem? Fevereiro. Nós vamos chamar fevereiro de quanto? 80. Aí aumentou quanto? 15%. 15% que são 10% mais 5%. Bora lá? Vamos? Ó, quanto que é 10% de 80? 8. Quanto que é 5% de 80? 4. Nossa, tudo fazendo de cabeça, hein? Quem não conhecia isso aqui, chegar em casa vai falar: mãe, quanto que é? Ó, não sabe nem fazer. Ai, que burra. 8 e 4? 12. Fechou? Era 80, aumentou 12, foi para quanto? 92. Então, fevereiro. Legal? Quanto que era o início? Quanto foi o final? Caiu. Caiu quanto? 8. Então, teve uma queda de 8%. Show de bola? Show de bola? Põe aí. Churu cham churu, churu cham churu, churu cham churu, churu cham churu. Vem cá. Imaginem que na prova de vocês venha lá assim, que em determinada corporação dos bombeiros existe um estacionamento em formato retangular. Beleza? Beleza? E no formato retangular. E após uma reforma, eles aumentaram o comprimento desse estacionamento em 30%. Legal? Aumentaram o comprimento do estacionamento em 30%. E reduziram a largura em 40%. A área desse estacionamento, beleza? Aumentou, diminuiu, aumentou ou diminuiu quantos por cento? Aí o cara... Geometria. É ou não é? Geometria. O cara fala assim: ferrou. Ferrou. Acho que tem um cara lá fora, cliente. Ferrou. Acho que ele está querendo falar comigo. Tudo bem? Então eu vou reduzir isso, colocar como caía na UFMG. Bora? Põe aí. Aumentando de um retângulo, aumentando a base de um retângulo, aumentando a base de um retângulo em 20%, em 20%, aumentando a base de um retângulo em 20%, e reduzindo sua largura, em
10%, vocês já vão saber fazer. Mudou alguma coisa dos problemas anteriores, galera? Hein, gente? Fica lá ou fica ou não fica? Em 10%, ó, aumentando a base de um retângulo em 20%, reduzindo sua largura em 10%, vírgula. A área desse retângulo aumenta 2 points. Aumenta 2 points. Traduzindo, galera, 2%. Ó, 2 pontos. Já estão aprendendo. 2 pontos. Aumenta. Ó, você botou 2 pontos, menino. Ela escreveu 2 pontos. Ó, vamos repetir, isso acontece, né? Eu vou cantar um negócio aqui, que ele não vai ficar... Que as mulheres que estão botando assim, ele não vai ficar com raiva. Mulher. Ó. Mas você é quase um. Repetindo, bora. Aumentando a base de um retângulo em 20%, reduzindo sua largura em 10%, a área desse retângulo aumenta a 12%. B, a área desse retângulo aumenta 12%. B, não acredito. B, 10%. É o que a maioria marca, é ou não é? O que acontece? Naba, C, 8%. D, 5%. Aí nós vamos trabalhar os aumentos sucessivos. 5%. 2 minutos. Tá. Voltou. Alô? Não. Normal. É normal. Ficou fácil, galera? Não é para acreditar que é só isso, né? X mais 20. Aí você desiste do curso, é? Bisuzão do Rodrigão. Ai, que burra. Vai. 100. Aumentou 20, põe do lado 20. Igual a 20. Vamos ver? Gente, você vai chamar a área do retângulo de quanto? Não escutei, vou chamar a área do retângulo de quanto? 100. Lá você vai fazer assim, ó, 100. Chama a área do retângulo de 100. Aí, ele aumentou ou diminuiu? Aumentou quantos por cento? 20%. Quanto que é 20% de 100? 20. Vocês aprendem e começa a conversa, né? Antes estava dando assim, ó, morrendo de medo. O trem fica retardado, fica bacana. 100 mais 20? Lau. O que eu faço? 120. Eu vou tirar quantos por cento? 10%. Já sabe de cabeça, não já? Quanto que é 10, 120? Não escutei. 12. Vai vendo aí, concorrência.
120 tira 12? 108. Quanto que era a área inicial? Quanto que é a área final? Aumentou? Letra C de cocô. Beleza? Seria a largura. Mas na hora que você calcula a área, faz 10 vezes 10. Todo... Eu fiz. Beleza? Alô, alô? Oi? Fala. Finalzinho que é 120 mais 12 tá menos 12, né? 108. Isso. E como é que eu entendo que é Quanto que era no início? 100. mais 20%? 100, era 100. 120. Era 100. Isso. Caiu aumentou para 108, aumentou 8. Isso. Você pega o inicial e vê com o final. Bora lá? Galera, psh, bora, põe aí agora, setinha, aumentos e descontos sucessivos. Gente, Banco do Brasil, Caixa Econômica ama isso, beleza? Aumentos e descontos sucessivos. Nós vamos lembrar, bateu. Aumentos e descontos sucessivos. Bora? Ó. Aumentos e descontos sucessivos. Bora pro primeiro? Vocês vão rir. One. Anote. Bora? Ô, gente, quando foi a última prova do ensino médio, eu e vários aqui conhecem o queridíssimo Sandro, né? Gosto muito dele, professor de português. Nós fizemos um aulão lá no auditório de Direito do Afonso Pena. Eu lembro que cabia, lotou, né? 300 e poucas pessoas. Tinha aluno que chegou lá às 5 horas da manhã para pegar os primeiros lugares na fila. Aí eu fiz uma brincadeira lá, falei, gente, essa daqui vai cair. Mas eu falei brincando, o povo falou, esse cara viu a prova. Que eu falei que o salário de uma pessoa teve um aumento de 40% e logo após teve um aumento de 10%. Beleza? Aí eu perguntei, esses dois aumentos sucessivos correspondem a um único aumento de? Falei brincando. No outro dia da prova, os caras nem conta fizeram, porque até o valor do aumento foi o mesmo, 40 e 10. Foi se aumentar 30 e 20. Vamos aprender isso? Põe aí. Bora. Um comerciante reajustou o preço de sua mercadoria em 20%. E logo após deu outro aumento de 10%. E logo após deu outro aumento de 10%. Deu outro aumento de 10%. Bom. Sendo assim, vai ter sendo assim até o final do ano. Sendo assim, tá achado, não vamos mudar. Assim sendo. Sendo assim, vírgula, esses dois aumentos consecutivos, sendo assim, vírgula, esses dois aumentos consecutivos, vírgula, esse aí o pessoal
que fez o último concurso da PM, comigo não viu, não chegou a ver, né? Nós só vimos aumento e queda, porque é variação. Agora já vamos começar a mudar. Porque o bombeiro cobra esse tipo de questão, enchendo o seu saco. Sendo assim, vírgula, esses dois aumentos sucessivos, vírgula, consecutivos, consecutivos, vírgula, equivale a um único aumento de... Ai, gente, eu não sei. Equivale a um único aumento de... Equivale a um único aumento de 2 points. Vai escrever 2 pontos de novo, não. A 32%. B 28%. 30%. D 35%. Você marcou com traição. Senhor não, Rodrigo. Fala. Rodrigo, pô. Não, aquele, o pessoal da câmera aí, ele tá, o senhor Rodrigo. Vai ter aula. Nós já vamos ficar mais íntimos depois, tá? Vai ter o quê? Vai ter outro aula também? Vai ter. Vai ter uns bacana. Aqui os aulão ó, trazer os outros, dos outros para assistir um pouquinho, para falar, por que eu tô fazendo no outro? Posso fazer? Bora! Olha aqui, só para entender então. Nós vamos mexer na área da circunferência. Você fala assim, não é só isso. E é considerado um dos mais difíceis. Porque não podemos esquecer que a prova do bombeiro de vocês tem geometria. Então ele pode misturar aí a geometria. Bacana? Então vem cá, mas é fácil. E o volume? Gente, quer ver uma questão top? Olha que doideira. O que está acontecendo com os pacotes, por exemplo, de biscoito, de chocolate? O que vocês estão reparando que está acontecendo? Eles não estão reduzindo e mantendo o preço? Por exemplo, aquele lácteo era assim, ó. Agora, ele está assim, ó. É ou não é? Os biscoitos aqui, os recheados que a gente comprava, ele era mais largo, agora... É ou não é? Como que vai cair isso no bombeiro? Presta atenção. Que ele tem um pacote de biscoito cilíndrico, beleza? A empresa, para não aumentar, por causa do aumento de inflação, a empresa, para não aumentar o preço de sua mercadoria, ela resolveu reduzir o volume do pacote de biscoito. Ela manteve a mesma altura. Beleza? Lembra que o pacote é cilíndrico, tá? Ela reduziu. Ela tinha um pacote, o que ela fez? Ela manteve a altura, mas reduziu a base. A base não é um círculo? É ou não é? Ela falou, beleza? Diminuiu o círculo, o raio do círculo da base em 10%. Beleza? O volume de biscoito caiu quantos por cento? Até o cara da moto achou ruim. Vocês estão entendendo como é que vai cair? É dessa maneira. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Bora fazer? Daqui a pouco eu resolvo do pacote de biscoito. Para ficar aquele clima de suspense no ar. Ai, gente, então é que... Ó, desculpa momentos cruzeirenses na minha vida. Aumentos sucessivos, é ou não é? Vem cá. Quanto você vai chamar a mercadoria mesmo? Quanto? 100. Vou chamar de 100. Aí eu vou lá e aumento quantos por cento? 20%.
Quanto que é 20% de 100? Não, 20. 20%. 20. 20% de 100 é 20. Beleza? 100 mais 20 foi para 120. Aí ele foi lá e aumentou quanto? 10%. Sacaram? Poderia ter feito outra seta para cima, sem problema. Alguma dúvida? Quanto que é 10% de 120? 12. 120 mais 12 foi para 132. Beleza? Olha que grande, você que me perguntou. Quanto que era o 100? Foi para quanto? 30. Letra A de afundei a mão no cocô. O que é isso? Você está fazendo uma corridinha, preparando para o TAF. No bombeiro não é TAF não, é o quê? TC? TCF. Mas trocou. Aí você está lá correndo, num parque ecológico. Vocês vão entender. Aí você tropeça numa pedra, e cai e vai proteger. Um indivíduo tinha feito cocô um dia antes, no cantinho. Você... né? Aí você... é cocô. Letra A de afundei a mão na fera. Desculpas, né? Quinta-feira de manhã, véspera de feriado, você tem que escutar um trem dele. Você tá doido. Fechou? É igual os dois caipira. Rapidão, vocês conhecem os dois caipira? Eles estavam andando, tinha um negócio no meio do caminho assim, ó. Aí o caipira falou: é bosta. Aí o outro: ah, não é bosta não, senhor. Aí o outro: é bosta sim, senhor. Aí o outro: não é bosta não, senhor. Aí ele foi lá, passou o dedo: é bosta sim, senhor. Aí o outro foi lá: é bosta sim, senhor. Pula, cuidado pra não pisar, vambora. Desculpa. Vamos lá? Anotem. Biologia e Química. Põe aí. Eu vivi. Lindo, menino. Ô, câmera. É que eles estão me perguntando se sabe Biologia e Química. Sim. Gente, o professor de Biologia... Ele fica... Depois ele vai ficar assim o tempo todo, ó. Ele tem tique, mas é fera. Bora lá? Bora. Ó, eu ensinei a primeira estilo problemão, não é? Vamos direto? Põe aí. 2 descontos sucessivos. 2 descontos, não, exercício. 2 descontos, vocês vão fazer. 2 descontos sucessivos. Depois eu vou dar um bizu bacana para vocês. 2 descontos sucessivos de 20%. 2 descontos sucessivos de 20%. Então ele tirou 20, depois tirou 20 de novo. Corresponde a único desconto de... O que o cara cru que não preparou marca? Lá o 40%. Ele disse, é o erro feliz, né? Ainda briga, fala que o gabarito está errado. 2 descontos sucessivos de 20%. Corresponde a único desconto de... A, B, C, D. Letra A. 64%. Letra A. %. Letra B, 40%. Olha ela aí. Letra C, 36%. Letra D, 32%. Eu tenho que dar um bizu para vocês depois. Se você não lembrar como é que faz na hora da prova, pelo menos perto do chute vocês vão acertar. O importante é marcar o X certo. É ou não é, galera? Vocês viram que saiu a resolução no edital ontem, né?
Quem tem orelha furada não pode mais não. Porque você pode estar nadando, agarrar no azulejo da piscina, entendeu? Quanto deu? 36. Quanto? 36. Ai. E tem um 64 aí, não tem, velho? No resultado, você viu um 64? Marcar A, o que acontece? Quem marcou o 64 dançou. Caiu na pegadinha do Rodrigão. Você quer ver como é que é uma pegadinha do Rodrigão? Ok, hora? Não, vou fora. Olha aí. Bora fazer? Number 2. Olha que doideira, gente. Oi. Eu fiz com aumento e não vi que era desconto, deu a mesma coisa. Você fez com o quê? Com aumento. 100, 120, 120. Dá vezes 2. 120, 12 vezes 2, 24, dá 144. 44% de aumento. Não deu? Vem cá. Psh, bora. Chama de quanto? 100. Aumenta quanto? Ó, cai, né? Desculpa. A gente chama 100. Aí ele deu um desconto de quanto? 20%. O problema é que é desconto sobre desconto. 100 menos 20, 80. Aí a gente tira. Legal? Quanto que é 20% de 80? 16. 20%. 10% não é 8? 8 vezes 2? 16. 80 menos 16 cai para 60 aí? 64. Toma cuidado para você não correr lá e marcar quem? O 64. Quando você marcar o 64, o que que rola? Nada. Meu preço era 100. Se eu dei 2 descontos sucessivos, ele caiu para 64. Caiu quanto? De 100 para 64, olha aqui, caiu 36%. Fechou? Toda vez que você tiver aumento sucessivo, olha para cá. Toda vez que eu tiver aumento sucessivo, por exemplo, aumentou 20, aumentou 10. Se você fizer errado, quanto que você ia marcar? Aumentou 30. Beleza? Então, toda vez que tiver aumentos sucessivos, o resultado final, ele é sempre maior. O resultado final é sempre maior do que quando você faz errado. Se você aumentou 20, aumentou 10, o errado não é aumentar 30. Mais uma coisa, você já sabe, tem que dar mais do que 30. Beleza? Beleza? Essa bosta de passar. Bosta não, Samu, Deus me perdoe. Vai com Deus. Vem cá, bora, vamos entender? Ó, quando eu tiro 20, o errado é marcar o quê? 40. Então o resultado sempre dá menos que 40. Então quando aumenta, sempre dá mais que o errado. Toda vez que eu tiro, sempre dá menos que o errado. Você não tirou 20, tirou 20? Com certeza você já sabe que não é esse e nem esse. Você já melhorou. Bom é saber fazer. Mais pra frente eu vou dar esses bisuzinhos tudo anotado pra você. Beleza? Alguma dúvida? Bora misturar? Põe aí. Bom, pra gente... Não, antes, deixa eu fazer um. 3. Vem cá. Mobilidade urbana é um assunto que está tendo direto aí nas redes sociais, né? Como melhorar a mobilidade urbana
de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio. Tem hora, se esbarrar uma moto aqui na porta, você não consegue andar no centro de Belo Horizonte se não tirar rápido. É ou não é? Então existe estudo para mobilidade urbana. Em vários países, no Japão mesmo, o cara não pode, por exemplo, Tóquio. Tem a cidade de Tóquio, não tem? Tem o centro da cidade de Tóquio. Beleza? O cara dele particular para o centro de Tóquio. Mas nas entradas para o centro da cidade, tem um radar que bate foto. Quando você vai no centro, você paga um imposto para o governo a mais. Para quê? Para obrigar o cara a não deslocar para o centro da cidade de carro. Então ele vai lá, pega um metrô, pega um ônibus. Mas lembrando que... Gatinho, olha lá para mim. Lembrando, pode deixar normal. Lembrando que lá o transporte público é de qualidade, né? Aqui se proibir carro vindo, você imagina os ônibus. Pode ter 3 ar-condicionados. Então, vamos supor que vinha uma questão que fala o seguinte, que a gente tem uma praça, beleza? E para tentar melhorar o transporte urbano dessa praça, legal? Para tentar melhorar o transporte na cidade, eles reduziram o raio em 10%. Foi o que eu tinha falado do pacote de biscoito, não foi? Aí ele foi lá, reduziu, pegou e fez assim, ó. Legal? Legal? O que é isso? Imagina que o cara, ele faça uma pizza, show de bola. Quando você põe a pizza lá dentro, ela sai do mesmo tamanho do forno? O que acontece? Ela reduz. Reduz ou não reduz? Por quê? Evapora-se água. Então contrai. Bacana? Então contrai. Então nem tudo, igual física, né? Vamos entrar um pouco na física. Nem tudo que você esquenta, dilata. É ou não é? É ou não é? Você pode botar no quente e ele reduzir. Bolo. Esquece que você não botou fermento. Você esqueceu de colocar o fermento, o que acontece? Fica aquela capinha lá no fundo, não fica? Tem uns que fica até gostoso, que é torradinho, rola de comer, né, velho? Entenderam? Então, imagina que o cara fez uma pizza, colocou no forno. Na hora que ele retirou do forno, o raio dessa pizza diminuiu em 10%. A área da pizza diminuiu quantos por cento, considerando que ela é uma circunferência perfeita? Quantos por cento a área da pizza diminuiu? Vocês estão entendendo? Então põe aí. Vamos para o exemplo simples e direto, fechou? Vocês vão rir. Bora! Diminuindo o raio da circunferência. Ô, gente, se for cair para vocês, ou eles vão diminuir o retângulo ou a circunferência, fechou? Diminuindo o raio da circunferência. Diminuindo o raio da circunferência. Quantos por cento eu falei? 10? Diminuindo o raio da circunferência em 10%. Vírgula. Sua área diminui. Sua área diminui. Sua área diminui. Letra A, 10%. Letra B, 15%. Letra C, 5%. Que o cara diminui de um lado do outro é metade. Letra D,
19%. Não tô afim não, velho. 10, 15, 5 e 19. Ó, câmera, presta atenção. O pincel tá no chão. Ô, velho, prepare que você é o Dida. Lembra do Dida com o Cruzeiro? Tafarel, tá? Agarra aí pra mim, por favor. Joga aí de volta, por favor. Quase que eu estraguei, foi uma lapela. Só custa R$1.000. Esse negocinho aqui, ó. Jogou muito futebol na infância, né? Joguei, não era legal? Vestiário então, velho. Ele perguntou se eu joguei muito bola na infância. Foi vestiário. Não. Quanto que deu? Quanto que deu? O cara virou e falou, presta atenção. Eu vou explicar, né? Toda vez que falar, e vou explicar o porquê, tudo bem? Mas vocês vão guardar um bizuzão. O que eu falei? Ou vai ser retângulo ou vai ser círculo. Quando é retângulo nós já aprendemos. É normal. Círculo, você vai pensar em aumento ou desconto sucessivo. Se falar que uma praça circular teve aumento do raio em 20%, você vai fazer 20% e 20%. Bacana? Se falar que teve uma queda de 10%, você vai fazer o quê? 10%, depois tirar 10% de novo. Por quê? Não precisa copiar isso aqui não. A área da circunferência nós vamos aprender a posteriori, que é π. O π é uma constante, é 3,14. Vezes o raio ao... então eu multiplico ele e vezes ele. Então reduzo e reduzo. Quando tiver aumento, eu aumento e aumento. Fechou? Então chama a área de quanto, galera? 100. Bora diminuir? Tira quanto cento? Tira 10%. Não foi isso? Quanto que é 10% de 100? 10. 100 menos 10? 90. Fechou? Depois vai tirar mais 10%. Quanto que é 10% de 90? Não escutei. Quanto que é? 9. 90 menos 9 cai para 81. Fechou? 81 caiu quanto? Tem aí? Letra D, de dedo sujo de cocô. Doido demais esses trem. Fica fácil, né? É ou não é? Aí você lembra o cara usando a fórmula πr ao quadrado. Aí ele põe 3,14. Você olha para aquela resolução ali nas videoaulas e fala assim, pula. É ou não é? No caso do retângulo, assim, né? Não. Ô, gente, pode acontecer de falar que o comprimento diminui 20 e a largura 20. Aí você tira 20, tira 20. É. Fechou? Mas do retângulo nós fizemos aqui, ó. Da área, né? Cadê? Fechou? Tá. É muito exemplo, não é? Oi? Não. Eu não resolvi o do cilindro, não. O cilindro eu posso reduzir a altura. Ele me perguntou sobre o cilindro, o pessoal da câmera. Ele pode reduzir a altura também. Aí é outra coisa. O que acontece? Vamos lembrar, a pergunta dele foi boa que eu esqueci do cilindro, não é? Então, do pacote de biscoito. Ele mexeu na altura? Não, porque volume tem tudo a ver com a altura. A minha tem que decorar que é um monte de fórmula não, tá, cara? Nossa. Pegou mais da chuva? Meu Deus. A última vez que eu fiz isso na sala de aula, a menina saiu, o braço dela caiu. Não é credo não, é hospital, filho. Chegou lá, o braço tá necrosado, não deu pra fazer nada. A menina hoje anda assim, tudo bem, né, mãe? Eu acho que ele vai fazer isso. Oi?
Oi? Hoje já não pode fazer mais concurso. É. Aí o... Nossa, pesado. Lembra? O volume tem tudo a ver com a altura. Mas o que aconteceu? O pacote dele, ele manteve a altura e reduziu o quê? O raio. Então, se manteve a altura e reduziu o raio em 10%, mexeu na altura? Não, então a redução do pacote de biscoito foi de quantos por cento? 19%. Entendeu como que eles ganham? É isso que eles estão fazendo. A barra, ela tinha um volume maior de chocolate. Quando eles reduziram no comprimento, reduziram na largura e na altura, eles ganham muito mais do que aumentar o preço. Bacana? Tudo bem? Dúvidas aí, galera? Então põe aí, vocês vão fazer agora. Bora? Bora? Põe. Aumentando o raio de uma circunferência, aumentando o raio de uma circunferência em 20%, vírgula, vocês vão fazer, tá? Vírgula. Sua área aumenta em 20. Aumentando o raio de uma circunferência em 20%, vírgula. Sua área aumenta em A, B, C. Se errar, eu vou jogar cocô. A, 20%. B, 36%. Ô, gente, tem como ser essas duas? Olha o bizu. Aumentou. Tem que ser mais que quanto quando você calcula errado? Mais que isso. Por quê? Você sabe o que teria aí na letra C? O 40. Põe C, 40%. Você já sabe que é a próxima. D, 44%. Mas calcula. Entenderam que o bizu ajuda? Se aumenta 20, 20, o errado é falar 40. Tem que ser mais que 40, D. Acabou. É os bizu que parece bobagem, mas ajuda. Ai. Quanto que deu? Bora lá? Quanto? Isso, quanto? Lá. Vai indo aos poucos. Quem tem dificuldade vai aprendendo. Bora! Chama a área de quanto? 100. Aumenta quanto? 20%. 100 mais 20? 20% de 100 é? 100 mais 20 vai para quanto? 120. Aí aumenta mais? 20%. Quanto que é 20% de 100?
24. 120 mais 24 vai para... Quanto que era inicial? Quanto que era o final? Aumentou quantos por cento? 44. Mas com o bizu, precisava ter feito? Acabou. Lau, põe aí observação. Observação. Põe. Pode? Observação. Anota. Depois dessa aula, eu fiquei muito feliz. Pois aprendi porcentagem de maneira prática. Eu amo vocês. Valeu, galera. Tá bom. Você parou de filmar? Tchau, galera. Beijo pra vocês, viu? Aqui é Rodrigão. Vai vendo aí, concorrência.